Companheiro, nunca antes na história desse país alguém falou mais bobagem do que eu. Pereira está conosco? Tô aqui, Merval, então, aumentou a pena, botou regime fechado e terminou dizendo que o esquema deixou vulnerável o Estado de Direito e a democracia, Merval. Ele aumentou a pena exatamente pelo fato do presidente da República ser o acusado e ter colocado em risco a democracia e a disputa eleitoral, né? Desequilibrando a disputa eleitoral. É uma declaração muito forte, porque ele diz que não é só a questão da corrupção do apartamento que ele ganhou, é a questão de que essa atitude do presidente, comandando um esquema de corrupção para financiar partidos políticos, coloca em risco a democracia brasileira. Essa foi uma declaração bastante forte e por isso aumentou a pena para 12 anos e um mês, né? Isso, exatamente. O Moro tinha dado 9 anos e meio, né? Isso, 9 anos e 5 meses, né? 5 meses, e ele passou para 12 e 1. Agora, Merval, o comentário que eu queria ser o seguinte: então, o desembargador Gebran Neto, ele fixou a tese de que houve um esquema criminoso, esse esquema durou ao longo do tempo, esse esquema foi comandado pelo ex-presidente Lula, deixou vulnerável o Estado de Direito, a democracia. Isso quer dizer o seguinte, que se prevalecer essa tese, o Lula está condenado por todos os outros casos. É claro, porque inclusive nesse voto dele, ele lembra outros processos, outros julgamentos que fizeram dos mesmos réus em outros casos. E ele cita, e em várias vezes ele disse que não precisava rever os autos, porque esses assuntos já tinham aparecido antes em outros processos. Quer dizer, essa turma, a 8ª turma do TRF4, já analisou 20 e tantos processos da Lava Jato, e por isso também foi mais rápida a decisão deles a colocar em julgamento agora em janeiro, porque ele já tem todo um histórico do que aconteceu e já tem uma coerência nas sentenças que foram dadas. E essa sentença de hoje é uma corroboração das demais sentenças que vieram e será a posição dele, certamente, nos próximos processos que chegarem lá. Bom, e agora nós teremos, ele ainda está terminando o voto, o desembargador Gebran Neto está terminando o voto, porque, enfim, há vários outros réus no processo, depois a gente dará mais detalhes disso, mas o caso principal era a situação do ex-presidente. Bom, eu fiquei pensando aqui, Merval, rapidamente, que a contundência do voto do Gebran Neto indica que os outros desembargadores dificilmente tomarão posição diferente, né? Eu tenho a impressão, Sanemeck, que pelo histórico dessa turma, eles, nos 4 anos de Lava Jato, eles absolveram 5 vezes só. E condenaram 34. 34 condenações e 4 absolvições. 90 e tantos % de confirmação da pena, da condenação de primeira instância. E aumentaram a pena em 218 anos nesse período, né? Então, o histórico desse grupo de desembargadores mostra a posição muito clara deles. E eles têm uma visão também que foi a base do voto do Gebran, que é essa coisa, poder denunciar acima de qualquer dúvida razoável, o cruzamento de delações que contam a mesma história serve como prova do crime. As provas indiciárias têm um peso muito grande, as provas testemunhais se corroboram com as delações, têm
é um peso muito grande. Então, esse caminho é um caminho que é usado por esses desembargadores o tempo todo. Há um deles, o Paulsen, que eu acho que é o próximo, é o revisor, que é o próximo a votar, exatamente, que ele é que puxou as 2 vezes da absolvição do João Vacari, porque achou que não havia provas corroborando as delações. E delação por si só não vale como prova. Agora, no terceiro julgamento do Vacari, ele votou pela condenação, dizendo que desta vez havia provas corroborando as delações e ele deu uma pena muito dura para o Vacari. Então, esse Paulsen é muito rigoroso nessa questão das delações terem que ser comprovadas por provas. Vamos ver qual é a posição dele hoje. Se ele, como o Gebran, está convencido que há provas testemunhais, indiciárias suficientes para não ter dúvida além do razoável, ou se ele vai ficar numa posição mais garantista de que não há provas suficientes. Agora, o principal argumento da defesa já foi demolido pelo Gebran e acho que tecnicamente vai ser acompanhada. É dizer que corrupção passiva não precisa de ato de ofício, que é o que a defesa diz. Cadê as provas? Cadê o ato de ofício? Cadê o documento que diz que o apartamento é do Lula? E ficou demonstrado pelo Gebran que a jurisprudência do Supremo mostra que não é preciso ato de ofício em crimes de corrupção passiva. Então, eu acho que essa tese é uma tese que deve prevalecer nos outros magistrados, lá, nos outros desembargadores. Obrigado, Merval Pereira, obrigado por essa jornada. Voltamos amanhã, mas você certamente será acionado ainda hoje para os demais colegas aqui que vão apresentar o programa aqui, o noticiário da CBN. Obrigado, Merval, até mais.